Aleluia. Mais uma vez, eu me cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, mais um dia estamos aqui. Gostaria de compartilhar rapidamente aqui uma bênção na minha vida. Há pouco mais de uma semana atrás, eu e minha esposa estávamos conversando neste corredor sobre o meu horário de trabalho. Os irmãos sabem que eu estava trabalhando no segundo turno. E na segunda-feira eu vim no ensaio, até participei dos varões, lá a gente louvou ao Senhor, com força e vontade. E aí eu conversei com a minha esposa, ela falou assim: tio, Deus precisa entrar com providência no seu horário. Você precisa fazer alguma coisa. Foram essas palavras. Você precisa fazer alguma coisa. E eu falei para ela, amor, se Deus quiser fazer alguma coisa na minha vida, e se Ele tem algo comigo na igreja, Ele vai entrar com providência, não está no meu alcance. Nós temos que ser direcionados por Deus. Quando as coisas estão fora do nosso controle, nós temos que entregar a mão de Deus. Isso na segunda-feira. Terça-feira eu fui trabalhar, no período da tarde, conversando com um encarregado que a gente chamou para tratar alguns assuntos relacionados ao Senhor. E ele falou para mim assim: você não tem interesse em trabalhar no terceiro turno? Confesso para os irmãos que o terceiro é judia. Não é, mole, né, pastor? Judia. Mas eu vi ali Deus trabalhando nos detalhes. Talvez a resposta esteja demorando, mas ela vai chegar no momento certo. Daniel orou 21 dias, perseverou na oração e continuou orando, mesmo depois da resposta ter chegado. Não desista daquilo que você quer. Daqui a pouco eu vou sair trabalhar, mas eu estou na casa do Senhor. Deus é bom em todo tempo. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. Lição a qual foi tema da escola bíblica dominical, a qual eu quero convidar os irmãos. Estamos na responsabilidade da superintendência junto com o pastor Paulo, auxiliando e aprendendo. Gostaria de convidar os irmãos a participar conosco da escola bíblica dominical, onde nós temos aprendido muito com os professores. E o próximo trimestre vai falar sobre o verbo se fez carne. É de extrema importância que a igreja venha para a escola dominical para aprender a palavra. Amém? Carta de Paulo a Tito. Ele faz uma recomendação a um dos seus pastores, e a palavra do Senhor ela é atualizada, mesmo ela tendo sido escrita há muito tempo atrás. Ela ainda nos serve como orientação nos dias de hoje. A carta a Tito, no capítulo 1, no verso 7 em diante, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo de bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordeiros, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, o próprio profeta, disse: os cretenses são mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos dos homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência são contaminados
confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda obra. Eu quero que os irmãos prestem atenção aqui. Paulo escreve ao seu pastor Tito, que o envia a Creta, e fala: Tito, estou te mandando a Creta, porque lá está acontecendo algumas coisas que não podem acontecer na casa de Deus. Lá está tendo algumas desordens, algumas conversas que não podem estar acontecendo. Por esse motivo eu estou te enviando para que você coloque em ordem aquilo que está em desordem. E Tito vai até aquela igreja. E Paulo diz que Tito é como um filho para ele. E aqui eu vejo, trazendo para os dias atuais, como se Deus estivesse falando com nós obreiros. Falando assim: obreiros da casa do Senhor, nós temos que ser moderados. Nós temos que ser pessoas hospitaleiras. E vem toda aquela recomendação. Mas toda essa recomendação é por causa de uma igreja doente. É por causa de uma igreja que não sabe como seguir o caminho corretamente. Então todas essas orientações a Tito é por causa de uma igreja a qual não estava sendo sã naquilo que acreditava. E os desordeiros não eram aqueles que vinham de fora, mas eram os de dentro. Pessoas faladoras. Não sei se os irmãos me entendem. Se a gente traduzir para os dias de hoje: fofoqueiros, desordeiros, contradizentes, que vai de contra aquilo que a liderança ordena. O que o pastor diz para fazer, faz na frente, faz, né? Mas quando o pastor sai, ou quando a liderança sai, fica como disse-me-disse. Nós precisamos ser crentes sadios diante da presença de Deus. Nós precisamos nos orientar corretamente para que não venhamos ser pessoas, não vou nem falar pessoas, mas cristãos falsos, que professam uma fé, que dizem seguir alguém, que dizem ser copiadores, como Paulo foi, né? Imitadores de Cristo, mas quando está no seu íntimo, quando está num outro ambiente, mostra-se ser outra pessoa. E aí Paulo fala com Tito: vai lá, Tito, coloque em ordem a igreja. E a gente olha muito sobre isso, né? Que o bispo tem que ser, que o pastor tem que ser, que os obreiros têm que ser, e às vezes a gente esquece de como a igreja tem que ser. Uma igreja, para ela ser sadia, ela precisa de oração, ela precisa de santificação, ela precisa de jejum, ela precisa ler a palavra. Nós temos aprendido tanto na escola dominical, os nossos professores têm se esforçado tanto em trazer aqui um bom ensinamento, e às vezes nós perdemos de estar aqui, como eu já perdi muitas vezes de estar aqui aprendendo, por me deixar levar pela canseira, pelo desânimo. Então Tito chega a Grécia, na ilha de Creta, e lá ele estabelece a ordem na igreja. E Deus colocou no meu coração essa palavra. Foi uma aula que eu ministrei no domingo retrasado, e eu fiquei pensando: como nós estamos como crente? Nós como igreja, como que nós estamos diante de Deus? Como nós respeitamos a nossa liderança? Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Paulo está falando assim: tipo, a igreja lá está difícil. Creta era uma rota marítima, meus irmãos, era uma ilha, é uma das ilhas da Grécia. Era uma rota marítima naquela época, e existia vários fluxos de pessoas e culturas diferentes. E por ter culturas diferentes, havia ali crenças diferentes. E aquilo parece que foi enraizado naquela igreja que foi implementada.
Então Paulo envia um dos seus obreiros de confiança para falar para ele assim: não, lá tem coisa errada. Chegou até a minha informação que lá tem coisa errada. Vai lá, orienta os obreiros, forma pastores, forma bispos de cidade em cidade. Faz aquilo que nós aprendemos, o que Cristo me ensinou, que estou passando a vocês. E aí nós vemos por os dias de hoje, nós estamos crucificando pastores que pregam a verdade. Pastores que pregam a palavra estão sendo destituídos dos seus cargos por pregar a verdade. Enquanto isso, igrejas estão enchendo com movimentação estranha, com fogo estranho no altar. Para onde os nossos olhos estão virados? Para onde nós estamos prestando atenção? As igrejas enchem para ver crianças pregando o evangelho. Eu acredito que Deus usa sim. Mas que maturidade tem uma criança para exortar e ensinar uma igreja? Deus pode usar, meus irmãos, não estou dizendo que não, tá? Se ele usou uma jumenta para falar com um homem, quem dirá uma criança? Mas quando essa criança começa a ser tomada por agendas, tomem cuidado. Pastores itinerantes, que não têm pastores, que não são pastoreados, tomem cuidado, igreja, para não começar a ter comichões, coceira nos ouvidos, querer ouvir aquilo que se agrada. Quem aqui não gostaria de ouvir aquilo que agrada ao seu coração? Quantos aqui não gostariam que eu estivesse pregando aqui a chave da vitória? Mas é necessário que nos tempos de hoje nós preguemos a palavra, porque a palavra ela é pura, ela é justa, ela corrige os caminhos, ela traz de volta você a Cristo, ela mostra como você deve ser como cristão, como eu devo ser como cristão, como obreiro. Ela nos orienta. Não deixemos nos levar por vãs doutrinas. Não precisa se apagar a luz da igreja para me sentir a presença de Deus. A presença de Deus começa na minha casa. A presença de Deus começa quando eu acordo e agradeço a Ele. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Senhor, muito obrigado, Senhor, por nesta noite eu estar aqui te adorando. E muitas das vezes nós vamos para a igreja, nós chegamos aqui desapercebidos, no modo automático. Nós não oramos mais, não glorificamos mais. Eu só dou glória se eu sentir. A glória não é para você, não. A glória é para aquele que morreu na cruz por nós um dia, que perdeu seu sangue na cruz. Uma morte violenta para a época, uma morte de crucificação, onde a pessoa morria asfixiada aos poucos. E nós não estamos dando mais o devido valor ao sacrifício de Cristo. E estamos dando ouvidos a homens que, com o poder da fala, o poder da oratória, nos levam para um Cristo que não é o que nós precisamos. A palavra ela é cristocêntrica, ela sempre aponta para Cristo. Eu não posso pegar uma palavra onde vai mexer com o seu ego, com o seu interior. Mas eu tenho que levar para a igreja uma palavra que vai levar o seu espírito, que vai trazer e curar a sua alma, que vai trazer você de volta para aquele que te salvou. Nós precisamos novamente começar a olhar para Cristo. Os nossos cultos estão cheios de homens que falam bem, que têm uma boa oratória, que destricham a Bíblia, mas para benefício próprio. Onde está dizendo aqui, homens deixados levar pela vã ganância. A ganância é eu usufruir daquilo que Deus me deu, como um dom talvez de exortação, de palavra, para benefício próprio. Dai de graça o que receber de graça. Se você louva ao Senhor, entregue o seu melhor louvor. Se você não sabe pregar, não sabe cantar, entregue a oração a Ele. Interceda por aquele que necessita. Sempre haverá alguém precisando de uma palavra de ânimo, de
E nessa noite eu quero dizer à igreja, porque aqui já falou sobre exortações obreiras, né? Nós temos que ser isso, temos que ser aquilo, temos que ser assim. Mas o Cristo também fala o que tinha na igreja, por isso que os obreiros tinham que ser daquele jeito. Nós, como igreja, temos que nos colocar de pé diante de Deus, com testemunhos. Aqueles que têm salmos com salmos, aqueles que têm cânticos com cânticos. E buscar orientação a Deus para não nos deixarmos levar por esses lobos vestidos de ovelha que tem aí fora. Não nos enganarmos com aquilo que nós vemos, porque hoje a internet é um prato cheio de pregadores, de homens renomados. E quando você procura um pouquinho mais, você vê que homens que pregam a palavra verdadeiramente estão se desanimando, porque já não dão mais lugar no altar para quem quer pregar a verdade, para quem tem compromisso com a palavra. Que hoje, nesse dia de hoje, você possa ter uma semana inicial refletindo de como nós estamos como cristãos. Não só a igreja, mas nós obreiros também. Como nós estamos como cristãos? Como meu vizinho me vê? Como os meus colegas de trabalho me veem? Como a minha família me vê? Porque a gente fala sobre o trabalho, sobre a escola, mas se nós não damos testemunho dentro de casa, tudo é vão. Que o Senhor possa abençoar cada um nessa noite de hoje e que possamos receber a orientação de Deus através da carta de Paulo a Tito, onde nós venhamos olhar para Cristo novamente e deixar os costumes, as culturas, a desobediência, tudo de lado, e venhamos a servir a Deus verdadeiramente. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.